quanto e como um cristão deve posicionar-se em relação aos movimentos ativistas, meio ambiente, Black Lives Matter, direitos trabalhistas, violência doméstica, etc. Não aqueles esquerdistas. Só há um problema com a sua pergunta. A maioria desses exemplos que você deu são movimentos esquerdistas. Né? Você pode ver, se você colocar numa balança os movimentos de origem de esquerda e o movimento de origem de direita, você vai ver que a balança vai fazer isso aqui. A balança vai fazer isso. A maioria, para não dizer todos, a maioria, não vou dizer que 100%, mas a maioria dos movimentos sociais tem origem na esquerda. Alguém pode me dizer por quê? Alguém sabe por quê que a maioria dos movimentos sociais tem origem na esquerda? Porque o princípio da direita foca no indivíduo, no mérito do indivíduo. Você é responsável pela sua própria vida. Você não é vítima, você tem poder para mudar a sua história. Você tem que buscar, pelos seus próprios esforços, aquilo que você deseja. E não se deter por vitimismo, por barreiras, achar que você não consegue porque alguém está te impedindo. Isso quer dizer que não existam inimigos, que não exista racismo, que não exista todos os problemas sociais? Não, não quer dizer que não existe. Existem. Mas você é mais forte do que isso, você pode vencer. Então, o princípio que guia a direita é este, o princípio do indivíduo. Por isso você vê tão poucos movimentos sociais partindo da direita. Porque, normalmente, quem é da direita está ocupado demais cuidando da própria vida. Na esquerda, é o contrário. A esquerda prega o seguinte, parte do seguinte princípio. Você é vítima de algum opressor. Então, porque eles querem mobilizar as massas, eles precisam agrupar as massas e dividi-las contra o que eles colocam como inimigos. Então, os pobres contra os ricos, os negros contra os brancos, as mulheres contra os homens, e assim vai, por aí. Então, a maioria dos movimentos sociais tem origem na esquerda, por causa dessa ideia, desde lá de Marx, não é? Que poucos controlam, os ricos controlam os meios de produção. Não é isso que Marx ensinava? Os ricos controlam os meios de produção e o proletariado, não é, trabalha e produz a riqueza para os ricos. Então eles colocam os trabalhadores contra os empresários. Então esse trabalho, essa estratégia é da esquerda. É a estratégia da esquerda. Logo, se você entende isso, então você vai entender. Primeiro tem esse ponto, que a maioria desses movimentos tem origem na esquerda. Se tem origem na esquerda, tem origem diabólica. É impossível você ser cristão e ser da esquerda. Impossível. Se você diz que você é cristão e você é da esquerda, ou você não entende nada de esquerda ou não entende nada de cristão. Porque é impossível. Porque foi Marx que disse que a religião é o ópio do povo e uma das metas do socialismo é você eliminar a religião da vida das pessoas. A religião é o Estado. As pessoas têm que adorar o Estado. O Estado é que vai ser o Deus delas. Essa é a essência da visão comunista. Socialista e comunista. Alguns gostam de diferenciar. Não, o socialismo é uma coisa, o comunismo é farinha do mesmo saco. É rótulo um pouquinho diferente, mas farinha do mesmo saco. Então, se a raiz dessa ideologia é ateia, como é que você pode ser cristão e defender essa ideologia? Eu não estou falando isso para dizer para vocês que nós somos da direita, não. Nós não somos nem da direita e nem da esquerda. Nós somos de Deus, nós somos da fé. E, voltando à pergunta, o único movimento que o cristão deve se preocupar é o movimento da fé. É o movimento da fé, é o movimento do evangelho. Esse é o movimento que a gente tem que se preocupar. Jesus não levantou bandeiras. Jesus não levantou bandeiras. Quando os fariseus vieram tentar pegar Jesus com uma pegadinha, uma perguntinha para fazer Jesus ter problemas com os romanos,
Mestre, sabemos que o que fala e ensina é o certo, e não considera a aparência, ensinando com verdade o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Por que me tenta? Mostre-me uma moeda. De quem é a imagem e a inscrição? De César, é claro. Dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Se Jesus se posicionasse ali, do lado dos judeus ou do lado dos romanos, ele iria causar um problema político. Imediatamente. Os fariseus iriam aproveitar para dizer, ó, tá vendo, ele é anti-César. Tá vendo? Ó, tem que prender esse homem porque ele está fazendo aí um movimento, essa multidão que ele está fazendo é para tirar o poder de César. Inclusive, o que escreveram lá? O que mandaram colocar na cruz? Rei dos judeus. Por quê? Porque quiseram atribuir a Jesus um poder político. Olha, ele está querendo criar divisão. E Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Então ele se permaneceu neutro numa questão que ele poderia ter se expressado, ele poderia ter se posicionado. Mas não era ali o lugar, o momento, a situação para ele fazer nada daquilo. Então ele falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não condenou César, não causou divisão entre as pessoas, entre as classes. Compreenderam? Então, Jesus não levantou bandeira anti-homossexual, não levantou bandeira política, não levantou bandeira racial, não levantou nenhuma bandeira. Nenhuma bandeira. Aliás, até aquelas existentes entre os judeus, ele quebrou protocolos quando falou lá com a mulher samaritana. Quando o centurião romano, soldado romano, manifestou a fé dele lá, Senhor, manda só uma palavra que o meu servo ficará curado, Jesus exaltou a fé do homem, do soldado romano. Quer dizer, ele não fez discriminação com nacionalidade, com nada. Ele veio mostrar o que realmente é, o que Deus realmente olha e pensa com respeito às pessoas. São almas. Almas. E Paulo fala lá em Gálatas, porque todos sois filhos de Deus. Por quê? Pelo quê? Quer dizer, ele não está dizendo que todo mundo é filho de Deus. Ele está dizendo que todos são filhos de Deus pela fé em Cristo. Pela fé em Cristo Jesus. Quer dizer, é pela fé em Jesus que a gente se torna filho de Deus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem o quê? Nem grego. Não há servo e nem livre. Não há macho e nem fêmea. Olha que extremo que ele vai. Não há macho nem fêmea, quer dizer, nem homem nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, quando a pessoa nasce de Deus, quando ela nasce da fé, ela perde essas identidades que o mundo dá. As identidades que o diabo cria para separar, para conflitar, para causar confusão no mundo. Por isso, nós não devemos ficar preocupados com esses movimentos sociais. Existe injustiça social? Existe.
É claro que existe. Existe rico que oprime o pobre? Existe. Existe pobre que engana o rico? Existe também. Pobre que rouba o patrão? Ou não existe? Não existe? Tem poucos bandidos, mais bandidos nesse país do que os dos sindicatos. Poucos. E quem aqui já foi sabe. Bandidos que acharcam os empresários, que mobilizam os trabalhadores, fazem dos trabalhadores massa de manobra para ganhar em cima deles. Então, existem bandidos de todos os lados. Todos os lados. Porque o problema não é o grupo que a pessoa pertence. Não é porque ela é de esquerda, de direita, é negra, branca, pobre, rica, que isso faz dela uma má pessoa. O problema do ser humano está no pecado. É o pecado que causa essas injustiças. É o pecado que faz o branco ser racista contra o negro, ou o negro ser racista contra o branco, ou seja o que for. É o pecado, é o diabo que está nas pessoas que colocam elas umas contra as outras e faz com que elas cometam a injustiça. Logo, você quer fazer justiça social? Você quer realmente resolver o problema da injustiça social? Prega o evangelho, meu caro. Leva o evangelho do poder de Deus. Leva a fé para as pessoas. Porque é a única forma que você vai mudar isso. Na verdade, nem com o evangelho a gente vai mudar o mundo. A gente vai mudar algumas pessoas. Você vai mudar os que creem. Mas você não vai mudar o mundo, não. A Bíblia não fala disso, não. Pelo contrário. Esses tormentos no mundo, esses levantes que acontecem no mundo, vão piorar. Porque isso é preparação para o anticristo. Para a maior divisão que vai acontecer no mundo. Em breve, que é o governo do anticristo. Então não se envolva com essas coisas. Isso é distração. Distração. Você quer fazer alguma coisa pela sociedade? Então, prega o evangelho. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!